Muito bem. Para você, boa tarde, boa noite, bom dia. Essa matéria vai ao nosso canal Os Campeões da Terra, a resenha de boleiro e por onde anda. Eu disse na última quarta-feira que eu iria trazer outra pessoa, né, dentro desse quadro, por onde anda. E hoje encontrei o Eduardo Marinho. Ele abriu as portas para o nosso canal, Os Campeões da Terra. A gente fica satisfeito, né, de estar batendo um papo com um grande amigo, uma pessoa do esporte muito importante também na nossa cidade, né? E eu disse que nesse quadro nós vamos entrevistar outras pessoas, outros jogadores, ex-jogadores que estão por aí, por onde anda, ex-atletas profissionais da nossa cidade. Tem muita gente boa, tá aí, e a gente vai trazer aqui. Ele é nosso segundo convidado desse quadro Por Onde Anda. Estou na casa do Eduardo Marinho, goleiro, preparador de goleiro do Cruzeiro, do São Paulo e de outras equipes do futebol brasileiro. Marinho, boa tarde. Esse canal do YouTube ele é danado, porque muita gente assiste ele à noite, de manhã, à tarde. Um abraço, boa tarde, obrigado por nos receber na sua casa. Bom, um abraço para você também. Quem tem que agradecer aqui sou eu. É um prazer muito grande, né, de você estar na minha casa e me dar essa oportunidade de estar aqui sentado, batendo um papo bacana com você sobre o futebol, né? E acima de tudo te agradecer de coração, que não seja a segunda, que seja muitas da segunda em diante da primeira, e que você tenha o sucesso que você merece, que com certeza você vai ter. E é um prazer muito grande estar abrindo as portas da minha casa para você e te mostrar alguma parte do meu acervo, né? Que isso é mais guardado aqui em casa. Geralmente eu não falo, eu não fico mostrando para ninguém, mas essa oportunidade a gente tem que aproveitá-la, né? Porque foi muito tempo de luta, de guerra, de batalha, para a gente poder chegar próximo do que a gente imaginou quando a gente começou essa trajetória. E desde já te agradeço, muito obrigado e tamo junto. Eduardo Marinho, popular Marinho, todo mundo conhece como Marinho. Se falar o nome dele completo que ninguém nem sabe. A pessoa até esqueceu o nome dele, eu sempre cito isso, que a pessoa está me esquecendo o nome da pessoa tudo completo. Mas é o seguinte, Marinho, onde começou o Marinho no futebol? Então, Luiz, eu tive o privilégio, né? Eu sempre joguei bola, a gente era fanático, né? Na época que você jogava bola, você era vagabundo, né? Os pais ficavam bravos e etc, etc. E a gente tinha aquele sonho já nessa época de poder ser um jogador de futebol e viver do futebol. Coisa muito difícil na época, mas a gente sempre foi persistente, determinado e preparado para poder chegar nesse objetivo. E eu comecei jogando aqui em Montes Claros, e porém eu comecei na realidade no Major Prates, no Globo do Major Prates. Meu pai chegou a ser treinador lá, eu era menino, ele não me punha para jogar. Fundaram um time chamado Ipanema, que talvez vocês nem lembrem disso, os dissidentes do Globo, né? Fizeram Ipanema e eu cheguei a ir para lá, eu era menino, para jogar, que meu pai não deixava eu jogar porque eu era criança. E aí o Ipanema acabou, aí tinha, né, que ele faleceu, o pai de Djalma Coelho, Zé Forró. Djalma também é um ex-atleta aí da cidade aí. Zé Forró morava aqui para cima e me viu jogando e resolveu me trazer pro Real Madrid. Eu cheguei aqui com status de grande jogador. Mas aí, infelizmente, jogando na linha não deu certo, gozaram a cara dele lá, brincaram com ele. E aí eu fiquei por aí batalhando. Aí um belo dia, tinha um treinador aqui chamado Ercílio, ele até faleceu. O Cecílio era um cara, gente boa demais, e ele era o treinador do Real Madrid. Tinha acabado o 15 de novembro. E eu ia para beira de campo igual, não perdia nem um minuto de silêncio, né? Que eu gostava de jogar bola. Um belo dia lá, faltou gente, ele só me punha faltando 5 minutos. Aí um belo dia lá, faltou gente para começar o treino dele, faltou goleiro. Ele, ô Marinho, você vai pro gol? Então o Marinho não era goleiro? Não, eu era jogador de linha. Qual a posição você atuava? Eu jogava como ou pro lado esquerdo ou como camisa 10, né?
Certo. Eu sempre tive uma facilidade desde menino de bater bem na bola, ter um chute razoável. Então eu tive essa oportunidade. Aí eu fui pro gol. Chegou no gol, eles não tinham goleiro e eu não saí mais do gol. E aí a trajetória foi sendo construída, eu no gol, né? Aí joguei no aspirante do Real Madrid, um cara que já estava lá, veio para ser titular do time principal. Aí a história de futebol, né? Eu fiquei mal demais, não conseguia dominar uma bola. Aí do maior jogador ao pior jogador. E aí, nessa oportunidade surgiu, eu estava lá, fui pro gol, não saí mais, e aí, aspirante, juvenil do Real Madrid, e aí titular do Real Madrid. Mas entre titular do Real Madrid e no juvenil, a gente fazia os amistosos com o Casimiro, com o Ateneu, e Bonga tinha um time muito bom aqui, né? Porque Bonga sempre foi um cara que montava grandes equipes, né? E ele me viu jogando, nós jogamos algumas vezes lá, ganhamos, às vezes dificultava. Aí depois do Real Madrid, ele me convidou para ir pro Ateneu. Mas no Real Madrid eu tive grande passagem, né? Nós chegamos a ganhar, fomos campeão brasileiro, torneio início, Copa da Vaza e tal. E aí eu peguei, saí, fui para Ateneu, depois voltei de novo pro Real Madrid. E aí foi seguindo a trajetória. Mas comecei no Real Madrid, do Alto Santos Expedito, na realidade. Marinho, interessante, eu já é a segunda pessoa que a gente está conversando nesse quadro, né? É o nosso Por Onde Anda. E o Valdir Santos, ele falou também como treinador do Ateneu. Que coisa, né? Como que o futebol da hoje o Bonga é cassemirense hoje, né? Mas treinou a equipe do Ateneu e você tem a oportunidade de trabalhar com ele naquela ocasião e está aí no futebol até hoje. Mas aí, Marinho no Ateneu, beleza, jogou no Ateneu, foi goleiro do Ateneu. Isso. Aí foi alavancada para os seus trabalhos como preparador de goleiro nessas equipes grandes, ou você também jogou em outras equipes, ô Marinho? Não, aí foi o início de tudo, né? Você citou Bonga, eu não posso deixar de falar de Bonga, né? Bonga, eu tive assim alguns entreveros, porque Bonga era muito disciplinador e gostava das coisas certas, e às vezes eu tinha um temperamento forte e tal, mas foi importante na minha vida, né? Que também teve influência na moldagem de quem eu sou hoje, né? A pessoa foi importante na minha vida, né? Hoje a gente é grande amigo e tal. Então eu falo assim, então Bonga, eu ia para fora e eu falava, ó, se fosse hoje, Bonga tava trilionário. Sério, Marinho? Sério. Eu falo assim, porque hoje você tem, cada clube tem um observador técnico. Sim. Né? E Bonga também é de uma época que era privilegiada por ter muitos jogadores diferenciados. Porque o Brasil sempre foi celeiro, né, dessa matéria-prima de atletas. E Bonga tinha um olho assim, uma coisa assim impressionante. Você pode ver, você vê onde é que Bonga mexeu, sempre saiu atletas de nível de alta performance, né? Eu joguei num time do Ateneu, ele tinha 2 atletas por equipe ou 3, e todo mundo tinha que ser titular do time, né? Aí Bonga trabalhou no Casimiro de Abreu, a mesma coisa, primeiro ele trabalhou no Casimiro de Abreu, depois foi ao Ateneu, voltou para o Casimiro de Abreu. Bonga dirigiu, a gente teve por pouco tempo, ele me dirigiu, mas ele foi muito tempo treinador do Retífico União, né? Ele foi treinador do Retífico União. Então assim, Bonga dirigiu grandes equipes, né? Mexer no Colégio São José, que também era uma maneira dele descobrir talentos, né? Vários jogadores passaram por ele lá no Colégio São José. Então o Bonga, se é hoje, como observador técnico de qualquer equipe de futebol, ele estava bilionário. Porque hoje o cara que tem esse dom de descobrir o atleta, ver o atleta jogar e analisar a capacidade que esse atleta tem no momento e o desenvolvimento que ele vai ter na frente, eu vi poucos aqui mostraram no ser Bonga. Marinho, e aí? Como começou essa trajetória sua, preparador de goleiros, passou pelo Cruzeiro, passou pelo São Paulo, Democrata e outras equipes do futebol, Atlético Mineiro. Como começou? Como começou isso aí?
Não começou do nada não, né? Teve alguém que chegou e falou assim, eu quero o Marinho lá. Como aconteceu isso na sua vida, essa trajetória, Marinho preparador de goleiro? Então, a coisa é interessante, né, William? Pelo seguinte, eu sempre tive um temperamento mais forte e tal, e eu, assim, futebol era a minha ferramenta de trabalho, né? Eu viver do futebol, sustentar minha família através do futebol, né? Que até hoje não é fácil. E como atleta, eu sempre tive uma ideia seguinte, o dia que eu parar de jogar bola, eu não vou mexer mais com futebol. Eu não vou ter estômago de ser diretor, dirigente de um time de futebol, porque eu vejo aí muita coisa. O jogador hoje, moço, ele deu um chutezinho mais ou menos, é uma mão de obra para você ter esse cara no time, às vezes uma irresponsabilidade muito grande, evidentemente toda regra tem exceção, encheção de saco, o cara vai lá, pede dinheiro e tal. Então eu vejo na minha época, e não é ser saudosista, né? Você tinha jogadores de nível de seleção brasileira aqui, a nível de profissional de time grande aqui em Montes Claros, que seria titular em várias equipes. Tanto é que teve vários atletas aqui antes que jogou profissional fora, né? Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético, né? Citar aqui, fica até, você pode até esquecer de alguém, mas você é desportista, você sabe muito bem disso. Então, quando eu estava já no final de carreira, eu estava no São Pedro. Sim. E aí, São Pedro, desculpa, nesse São Pedro você chegou a disputar a terceirona, vamos falar assim? Ou não? Não, aí foi o seguinte, quando fez eu era empregado, né, já estava no final de carreira, ganhava relativamente bem aqui, pela minha profissão, então, e foi através do futebol que eu arrumei um emprego, né, que eu usava o futebol para arrumar um emprego melhor, né? Sim. Porque na época que eu joguei, se você não jogasse em Casemiro, não jogasse em Cruzeiro, Atlético, Flamengo, e mesmo assim era várzea, se você vê as histórias que os caras contam, né? E a gente tinha uma falsa impressão, né, que era tudo mil maravilha. Sim. Então, por exemplo, eu saí daqui e fui para Uberaba, fazer avaliação. Cheguei lá, olhei aquilo lá, eu falei, não vou passar fome não vou passar dificuldade não. E não estou falando só de Uberaba, não. Uberaba já é uma cidade já de porte médio, desenvolvida, né? Desenvolvida, com a renda per capita de pessoa muito alta, né? E fui em vários lugares, aí chegava lá, você começava a treinar, o cara vinha bombando para assinar um contrato, você não recebia. Eu falei, sabe uma coisa? Não almoçava direito, não jantava direito. Sério, mano? Tô falando sério com você, mano. Aí, até pouco tempo atrás aí, o futebol profissionalizou bem mais agora, mas pouco tempo aí, você pode perguntar quem você quiser para você ver. Né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu na minha cidade jogando bola lá amadoramente, e de vez em quando profissional para algum lá, eu vou ganhar muito mais do que aqui, que eu vou estar perto da minha família e perto de amigos, aí você acaba se virando. Então foi aí que aconteceu. Aí eu fui para São Pedro já no final de carreira, teve a terceira divisão, desculpa, teve a terceira divisão, e Paulo César veio para cá para dirigir o São Pedro. E aí fez uma amizade boa com a gente, com o Flavão e tal, e aí eu cheguei a participar, mas só que a empresa não me liberava. E aí eu virei até diretor, né, ajudando eles na parte administrativa, porque Flavão era o dono do time, é meu compadre, é meu irmão, né, não é biológico, mas é meu irmão. E aí eu ajudei eles aí. E aí o que acontece? Depois disso, Paulo César foi dirigir o time amador de São Pedro. Certo. E aí, Paulo César, vendo lá já, mais no final de carreira, Paulo César falou comigo um dia assim, pô, Marinho, você tem tudo para virar um puta de treinador de goleiro, que eu não vi ninguém bater na bola igual você bate e tal, você tem noção. Falei, Paulo César, vamos mexer com isso não quero mexer com bola não, parei de jogar bola, não quero nem passar na beira de campo. Mas você sabe que Deus faz as coisas e você... Fala do jeito dele, né, Marinho? Do jeito dele, né? Eu não consegui jogar em time grande. E ele falou assim, não, eu vou te dar a oportunidade de você trabalhar no time grande, mas você vai ter que ralar. E aí, eu continuei e tal, aí estava na Transnorte, por coincidência, houve um imprevisto lá, eu saí, aí Zezé Campos me convida para ser treinador de goleiro do Ateneu. Aí foi onde tudo começou. Aí eu fui correr atrás, né, William, porque na época, né, foi em 1996,
96. Certo. 1996. Para você procurar e ter qualquer informação sobre treinamento de goleiro, livro, vídeo, nem pensar. Né? Não tinha, né? Não tinha. Porque essa não era uma profissão que ainda estava em moda, né? Estava se cogitando e tal. Pouco valorizada. Hoje deu uma melhorada, mas é pouco valorizada. Eles acham que qualquer um pode ser treinador de goleiro. Né? E não é bem assim, você tem que ter noção, tem que entender. E não estou falando que tem que ter jogado para ser treinador de goleiro, não. Sim. Precisa de mais coisas, né? O dia a dia, a experiência e a evolução do cara para ver se o cara tem prática para ali. E aí eu peguei, fui para Ateneu, coincidentemente, corri atrás de informações, né? Fui melhorando. Aí nós somos campeão da terceira divisão, né? Invicto. E eu lancei um goleiro aqui chamado Paulo Sérgio, né? Certo. O Zezé Campos era o presidente, fui trazer de fora, falei, não, vamos botar. Prestamos, então botou, Paulo César foi bem. Tanto é que na sequência, Zezé conseguiu mandar o Paulo Sérgio para o Cruzeiro e eu fui levar o Paulo Sérgio. E aí olhando aquilo lá, eu falei, é aqui que eu vou vir. E aí eu fui me preparando, né? Todo mundo me chamou de doido, eu até brinco. Minha mulher fica brava comigo. O pessoal chamou você de doido quando você falou, vou estar lá no Cruzeiro treinando. Treinando. Qualquer goleiro que tinha na frente lá. Mas qualquer goleiro que tinha lá, não era qualquer goleiro, era Dida, né? É o jeito de falar, né? Era Dida, né? Sim, Dida, né? Treinador, goleiro de seleção brasileira. E o treinador na época era Zé Maurício e tal, e depois foi trocando. E aí eu peguei, conversei com os caras lá e criou-se aquela expectativa, né? Aquela oportunidade. Ficou ansioso? Você? Quando teve essa conversa assim, você ficou ansioso, ficou não? Não, eu não digo ansioso, mas querendo muito, aí eu falei, agora eu preciso me preparar mais ainda para poder atingir o objetivo, porque não é fácil, né? Sim. E aí, meu irmão, foi um belo dia aí, eu trabalhava no Trannorte, tinha saído, aí Riquim, né? Através de Riquim, veio um diretor do futebol aqui que era amigo, que a Trannorte sempre ajudou o Cruzeiro com o transporte de ônibus e tal, né? Correto. E aí o cara veio aqui, aí Riquim avisou para ele foi lá no ABB. O presidente do ABB eu esqueci o nome dele, me desculpa, né? Sim. Mas Denarte vai lembrar quem é, porque Denarte estava lá como secretário dele, e Denarte deu muita força também, né? E aí foi onde tudo começou. Ele me prometeu, né? Me arrumar um momento para me fazer um estágio no Cruzeiro. E eu até achei que ele não ia conseguir fazer isso, porque é um cara que tinha muita influência e muita coisa para fazer. Certo. Foi mais ou menos no mês de novembro, ele falou que em fevereiro ele me ligava, e que não era para me ligar para ele. Mas eu falei um bocado de coisa com ele, né? Assim, contando história. Sim. E aí... E você esperou até fevereiro? Esperei. Mas e aí... veio? Não, então veio. Mas eu já estava assim, eu estava com fé, mas sem acreditar. Correto. Né? Porque eu pensei, não é pensar negativo, esse cara não vai embora, não vai lembrar de Marinho. Nem lembrar de Marinho, mas não, já foi e tal. Mas eu nunca deixei de preparar, né? Correto. Aí continuei preparando, falei, se surgiu oportunidade lá em qualquer lugar, Tô pronto. eu tô pronto. Aí, quando foi em fevereiro, eu comecei a treinar aqui os goleiros que estavam fora, né? Sim. E eu ia lá pro campo do IP, não cobrava nada, Didi. Você treinou o Didi? Didi aqui. Isso que era um baita goleiro, né? Muito bom goleiro, muito bom goleiro. Sumiu o Didi, é um cara também que eu quero ver se eu trago nesse quadro por onde anda o Didi, né? Merece, porque é um cara, gente da melhor qualidade, né? É um cara que rodou aí também o interior de Minas Gerais aí, chegou aí até para a Arábia Saudita, né? Isso. Como treinador de goleiro e como treinador e tal. Também é. Então é um cara que tem uma história boa para contar, né? Isso. E aí, voltando ao assunto, aí eu peguei... Everaldo também era um dos goleiros, Sim. tinha mais goleiro aí. Então eu ia até para me aprimorar, né? Correto. Treinamento e tal. Aí, quando eu saí para treinar, quando eu voltei, aí minha esposa me avisou, ó, Marinho, Faustão ligou para você, o tal de Faustão ligou para você. Eu falei, você tá doido e tal, liguei para ele. Faustão era o diretor do Cruzeiro, era o diretor, né? Esse cara ele até morreu. E era sócio de Zezé Perrella, amigo de Zezé Perrella, né? Então tinha muita moral. Aí me ligou, aí eu retornei para ele falou, isso foi na sexta-feira já, umas 2 horas, às 14 horas. Ele só falou comigo assim, ó, deixa eu falar com você. Não esqueci de você não. Você tem que estar aqui segunda-feira de manhã. Se você não chegar aqui segunda-feira de manhã, você não precisa nem vir.
Aí eu falei, uai, então você pode contar comigo que eu vou estar aí. Aí eu fui, só fazer estágio de uma semana, com 2 dias já teve as primeiras conversas para se eu tinha interesse de ficar no Cruzeiro, de contratar, aí uma outra história. Quem treinou você? Quem que observou você nesse estágio lá? O pessoal do Cruzeiro. O pessoal do Cruzeiro. Os treinadores, os né? Treinadores do goleiro. Era muitos? Não era treinador de goleiro, era os treinadores da equipe. Da equipe. Porque lá só Quem tinha... era o treinador na época? Lá, você lembra? Lembro, o tal de Geraldo Papa, só tinha ele como treinador da base do Cruzeiro. Ele treinava todas as equipes, era pesado pro cara. Pesado pro cara, ele treinava todas as equipes. E aí eu cheguei, fiz o estágio, ele me recebeu bem, e aí entra assim, sem ser falsa humildade, né? Sim. Entra a capacidade, né? Correto. Quando eu cheguei no campo que eu comecei, aí os caras endoidaram. Aí um treinador já ligou pro Faustão, o outro já ligou pro Faustão, falou, ó, o cara que você trouxe aí, você não pode deixar embora não, o cara é muito bom e tal. Aí foi que o diretor, que era um senhor chamado Ângelo Catabiga, eu não sei se ele está vivo, né? Mas eu acredito que ele esteja. Aí o senhor Ângelo veio conversar comigo, a gente não acertou. Aí Faustão entrou no circuito novamente e aí eu fiquei no Cruzeiro. Mas foi uma peleja muito grande, né? Mas valeu a pena. E eu tive a primeira decepção no futebol, porque eu ganhava aqui na época, né? Uma média de 6 a 7 salários mínimos. Aí eu fui pro Cruzeiro. Qual é a minha ideia? Ganhar mais. Ganhar mais do que eu ganhava aqui. Cheguei lá, os caras me deram um salário e meio, eu falei, não trabalho não, eu vou embora. Aí apanhei meus trem, fui embora, aí os treinadores, eu falei, não, eu vou embora, não fica aqui não. Ganhar salário e meio, mas eu parado aí meus claros, na época, né? Sim. Eu ganho 2 salários mínimos sem fazer força, eu tenho 8 profissão, não vou mexer com isso aí não. Aí peguei minhas coisas, quando eu cheguei na porta, ele já tinha ligado pro Faustão. O Faustão até faleceu, né? Não dá pra ele confirmar, mas Sim. alguns lá. Aí ele já estava na porta. Não, você não vai embora não. O que é? Eu falei, não, Faustão, vai tomar banho, mas eu vou trabalhar aqui por salário e meio, não. Aí ele me deu um pouco mais, né? E falou comigo, eu tô voltando, eu vou ser diretor da base no final do ano. Isso era maio, fevereiro, março, isso era março. Eu vou estar voltando aqui como diretor geral, aí eu chegando aqui eu te dou um aumento. Aí aconteceu de eu ficar, né? Aí foi, mas eu nunca deixei, por todas essas dificuldades, eu nunca deixei de dar o meu melhor e trabalhar. E aí, você está num time grande, evidentemente, você vai ser observado. Só que a gente não treinava muito na toca, né? Porque tinha que treinar fora e era ônibus para lá e para cá. Mas, no geral, valeu muito a pena. Eu fiquei 5 anos e aí a trajetória foi seguindo, né? Você começou no Cruzeiro, depois aí pintou lá a equipe profissional para você. Você vai trabalhar com o Dida, com o André, como você já me citou aqui antes, o Rodrigo Poço, né? Esse Rodrigo, eu acredito que já parou, né? O André também. Parou. E o Dida, você parou também? Não, o Dida não parou não. O Dida estava até pouco tempo, que eu lembre, que o Dida é um cara assim, é um ser humano fechado, mas gente da melhor qualidade. Ele não veio embora da Itália, até que eu saiba, né? Sim, ele tá morando fora ainda. E era treinador de goleiro da equipe do Milan, né? Tá. Então, aí ficou por lá e aí eu não tive assim mais notícia dele. De vez em quando eu tinha notícia dele, porque ele montou um centro de treinamento de goleiro em Belo Horizonte, né? Sim. Para os meninos que trabalhavam lá. E aí até, quando ele ia lá, ele perguntava, os meninos trabalhavam no Cruzeiro, né? E ele falava assim, cadê o Marinho? Cadê o Marinho? Então, assim... Mas na realidade, quando eu fui para o Cruzeiro, e aí foi assim as oportunidades, né? Sim. De estar trabalhando. Aí em 98, se não me engano, foi quando o Levi Coupe voltou para o Cruzeiro. Sim. E ele tinha um senhor chamado Gilberto, a gente chama ele de professor Giba. Esse cara foi atleta profissional de São Paulo, América, Sport Recife, virou treinador de goleiro também, de Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Seleção Brasileira, Arábia Saudita, Japão, rodou o mundo, né? E é um cara muito... Então ele chegou lá como treinador de goleiro auxiliar técnico do Levi e foi ver a gente trabalhar. E aí ele gostou do meu perfil e do meu profissionalismo, né? Foi quando começou-se... Foi o primeiro que abriu as portas para mim sair daquela fase inicial, né? Certo. E aí a coisa começou a ter
um caminho bacana. Aí cheguei a trabalhar pelo profissional do Cruzeiro e tal. Aí depois veio Procópio Cardoso, né? Sim. Como diretor, também eu não conhecia Procópio, via falar, ele aqui da região. E aí, através de um amigo dele também, que era preparador físico, ele perguntou, ele estava indo para o mundo árabe, né? E aí o cara falou, ó, leva ele. Ele tentou um outro treinador de goleiro, né? Sim. O cara não quis ir. Aí o rapaz, não, você pode levar Marinho dá conta do recado e tal. Aí eu fui com o segundo, né? Sim. Que abriu as portas, aí realmente a coisa deu uma melhorada, né? Porque eu sei, como treinador de base, hoje deu uma melhorada, mas mesmo assim se ganha muito pouco, sabe? Sim. Eles acham que, eu até brinco, né? Que treinador de goleiro é igual cachorro pet de madame. Tossiu, já vai lá no pet shop, lá no pet, já deixou encomendado. Porque precisa, não pode ficar sem ele, mas não tem tanta utilidade, né? Sim. Mas aí a gente teve uma passagem muito boa no Cruzeiro. A gente o futebol árabe, então, como que é lá? Foi fácil se adaptar? Porque uma pessoa, não querendo menosprezar, o cara sai do nortão aqui, comendo arroz com piqui, vai lá pro mundo árabe, a comida, já começa a dificuldade, a língua é complicada. E a comida, hein, Marinho? Então, até, às vezes alguns amigos vão chegar e perguntam sobre isso, né? Eu falo muito assim, ó, vamos lá. Eu estava preparado para todas as nuances que acontecessem, né? Certo. Eu até brinco, né, que sou mutante. Então eu me adapto em qualquer ambiente, em qualquer setor. Certo. Mas é claro que tem as dificuldades. Por exemplo, eu até brinco, falo com os caras, hoje mesmo eu fui visitar um amigo meu ali, antes de você vir aqui, que foi na parte da manhã, ele perguntando, eu falei, ó, eu achava que eu falava inglês. Eu falava love you, my friend, cheeseburger, eggbug, sei lá mais, hot dog e tal, né? Eu achava que eu falava inglês. The door, Windows, né? Certo. E eu achava, quando eu cheguei lá, e não tinha intérprete, né? O Procópio fala inglês fluente, o outro amigo que é o preparador físico, o Marcelo, fala inglês relativamente bem, e o massagista que estava lá, que era brasileiro, certo, ele falava espanhol, português, inglês, porque ele tinha muito tempo de mundo árabe. Certo. E eu achei que esses caras iam me auxiliar. Aí fiquei mais ou menos, nós ficamos um mês no hotel, né? Então era mais fácil, estava em pré-temporada e tal. Moço, mas aí quando os caras voltaram da pré-temporada, das férias para pré-temporada, sim, vou te falar com você, viu, William? A princípio, assim, os 2 primeiros dias, o ouvido só zumbido de abelha. Salam aleikum, salam, parará. Aí como falava em árabe, falava em inglês. Oh, hello my friend, come here. E aquele negócio todo, né? E aí eu tive que, às vezes, chegar à noite no hotel e tentar entender. Aí, aos poucos, eu fui me virando sozinho, né? Porque o futebol, ele tem uma coisa universal, né? A qualidade da pessoa. E aí, alguns goleiros lá, por ter muito brasileiro que trabalhou na Arábia, né? Lá no mundo árabe, no Catar e na Arábia Saudita, ali no Golfo Pérsico, né? Algumas coisas falavam e tal, e aí, só que com a minha qualidade, eu fui ganhando os caras e fui mostrando e tal, mas tive algumas dificuldades, consegui superar, né? Teve alguns momentos de guerra lá na sua passagem por lá ou não? Então, teve. Quando eu... Você ficou preocupado? Não, você sabe por quê? Não, deixa eu te explicar por quê. Claro que tem a preocupação. O que acontece? Entrou em guerra de novo e o Catar sempre foi um país mediador, né? Então lá não tinha problema da guerra chegar lá, mas estava tendo guerra. Estava tendo guerra. Então, por exemplo, quando eu levei minha esposa... Você chegou a ver isso sobrevoando lá, atacando outros estados? Não. Lá não teve isso não. Tá. A gente só tinha notícia. Tanto é que quando minha esposa foi com meu filho, minha esposa não falava inglês, não falava nada, e ela foi sozinha em Deus, né? E eu fiquei muito preocupado, né? Porque no princípio eu até fosse ela aí e tal, uma responsabilidade muito grande, né? Minha, eu até confesso com ela, falo com ela sobre isso,
mas Deus botou uma pessoa no caminho, uma amiga, que ela fez no voo, que falava inglês, falava tudo, e deixou ela na cara do saco. Porque a gente é abençoado por Deus, né? Não, e então outra, Deus sempre ajuda, né? E a gente encontra pessoas, Deus coloca pessoas boas na nossa vida o tempo inteiro, né? A gente pratica também o bem, com certeza você vai colher o bem. Sim. E aí, aí chegou lá, aí a coisa foi boa, fiquei lá um ano, né? Aí eu não pude levar, eu levei minha esposa e meu filho mais novo, eu não pude levar os meus 2 filhos que eram mais velhos. E vou falar com você, viu, William? Não é só lá no Catar não, porque eu já rodei com São Paulo e outros times, eu conheço América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia e África. Eu só não conheço a Oceania, dos continentes. Você conheceu tudo através do futebol? Do futebol. E a maioria das vezes foi o São Paulo que me proporcionou, né? Tá certo. Você teve no São Paulo. Vamos falar um pouco do São Paulo agora, que nós falamos do Mundo A, falamos do Cruzeiro, né? Isso. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo, você chegou no São Paulo. Como que pintou essa oportunidade de você dirigir, trabalhar como preparador de goleiro no São Paulo? Então, aí o patamar subiu, né, Marinho? Subiu. Eu até brinco, né, William? Eu trabalhei no Cruzeiro e o povo do Cruzeiro é perna. Só que eu achei que não tinha ninguém mais perna do que o Cruzeiro não. Mas quando eu cheguei no São Paulo, o nível é outro. Os caras são diferenciados. Peguei uma fase boa no São Paulo, diferenciado. Cheguei no São Paulo, eu não estava no profissional, mas a gente faz parte, né? Sim. Já fomos campeão mundial de clubes. Correto. E depois tricampeão brasileiro, né? No profissional. Na base nós ganhamos tudo, né? Ganhamos título nacional, internacional, e além de ganhar, não é só ganhar título, né? Continuar, o São Paulo sempre foi revelador de grandes atletas, né? E nós, na passagem que eu tive lá de 7 anos, a gente conseguiu revelar muitos jogadores. O São Paulo ganhou bastante dinheiro, aproveitou os jogadores no profissional, vendeu, e então assim, tive um êxito muito grande no São Paulo. A época que você passou pelo São Paulo, quem era o treinador principal? Era o Muricy. Muricy Ramalho. Você chegou a topar com Muricy? A gente conversava, porque entra o seguinte, né? Assim, não tinha aquele contato todo dia, porque era Barra Funda e Cotia, né? Certo. Mas o juvenil nosso na época ia muito jogar, porque Muricy é amigo de José Sérgio, então o juvenil ia mais lá na Barra Funda do que o próprio juniores, né? Então ele conseguia ver os atletas, talvez até antes de ir para os juniores. E aí o professor Gilberto, esse que eu te falei, ele na época ele tinha parado como treinador de goleiro, ele era gerente da Barra Funda e de Cotia, certo? E foi o cara que me indicou, que me levou para lá. Então, tive assim, poucos contatos e tal, já cheguei no profissional, treinar os goleiros lá juntamente com os goleiros da base, então fiz amizade com o Rogério Ceni, com o Bosco na época, com o próprio treinador de goleiro Haroldo, né? Aí tinha alguns jogadores que eu tinha trabalhado no Atlético, no caso Zé Luiz, Rodrigo Fábio, então assim, que me conhecia, né? Então teve uma repercussão boa. E vou te falar com você, foi um momento muito especial na minha vida no São Paulo. O pessoal fala muito de Muricy, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar ele, foi na época que ele estava no Fluminense, e ele comandou o Fred fazia estreia no Mineirão, o Vanderlei Luxemburgo estreando no Atlético e a volta do zagueiro Lima, né? O Muricy, aquilo outro, me atendeu, uma educação fora do comum. E hoje é dirigente de São Paulo agora campeão da Supercopa do Brasil, né, Maria? Da Copa do Brasil e da Supercopa. Então, o Muricy, eu falo assim, né? O temperamento dele, às vezes, tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá bravo com uma coisa, não tá dando certo, mas, acima de tudo, um grande profissional, né, Maria? Então, o Muricy, eu também tenho temperamento forte, né? Sim. Mas a gente sempre trata as pessoas bem. Correto. Né? A gente sempre tem a humildade de entender que nós não somos nada, né? Isso, é verdade. A vida passa, amanhã você não sabe o dia de amanhã, então você tem que ser uma pessoa tranquila, exemplar, procurar ser humilde, né? Não, porque sim. eu falo muito assim, humildade é questão de exercício.
Correto. Né? Isso aí você tem que saber a hora que você é e a hora que você não é. Sim. Né? Então, o Muricy sempre tratou bem. Sempre tratou bem todo mundo que eu vejo. É. Agora, quando o cara tá nervoso, tá trabalhando, vem às vezes numa derrota, aí vem as perguntas que a gente fala idiota. Aí, meu filho, na hora lá, pé da vida, né? o sangue sobe e às vezes a gente até tolera algumas coisas, mas muitas vezes você dá uma resposta mal dada, depois você reflete, pede até desculpa, porque é momento, e você tem que estar preparado para esse momento, porque na vida não é só momentos bons, tem momentos ruins, porque isso é o tempero, né? Para te fazer você ser uma pessoa melhor ou pior ou não. Você tem que passar por maus momentos e por bons momentos. Evidentemente que os bons momentos têm que ser maiores do que os maus momentos. Uma hora ou outra ele vai atender mal uma pessoa ou outra, mas ele, no geral, é um cara, assim, fantástico. Bacana. E, em cima disso, até os caras me perguntam, Marinho, como é que era o Rogério Ceni? O Rogério Ceni foi um cara que eu fiz uma amizade com ele, né? Aí os caras, pô, mala, não sei o quê. Eu falei assim, ó, eu não tenho que reclamar do Rogério Ceni. Eu trabalhava lá, batia a bola lá, chutava, né, mas através do Haroldo e tudo. Ele sempre me tratou bem, é um cara que conversava. Agora, não vem querer aparecer, que aí vai tomar no meio, né? Vai tomar no meio. E ele é um cara que sempre falou bem, é um cara inteligente. Não é à toa que foi 20 anos 20 anos de São Paulo, né? E você ser goleiro do 20 anos de uma equipe de futebol, o cara tem que ser muito diferenciado. Marinho, qual foi o último time que você trabalhou como preparador de goleiros? Foi o Cruzeiro. Cruzeiro. Eu trabalhei no São Paulo, aí eu já estava que é o seguinte, né, William? Eu sempre pensei em estar lá. E consegui chegar lá. Sim. Quando eu cheguei lá, e que eu consegui realizar algumas coisas minhas, eu descobri que tudo que eu queria não estava lá, não estava aqui. Ó, pra você ver. E aí eu fiz o caminho de volta. Mas essa ida de ir, ela foi importante para mim saber que eu precisava voltar. Correto. Né? Correto. E me melhorou como pessoa, me melhorou a minha vida familiar, a minha vida financeira. Eu não sou um cara milionário, mas me organizei para a hora que eu chegar nesse estágio aqui de idade, que eu vou fazer 71 anos agora, eu estar mais ou menos com a minha vida organizada. Marinho, você entrou numa parte... Marinho ganhou dinheiro no futebol? Assim, você não ganha dinheiro igual o atleta de futebol, né? Você não ganha dinheiro igual o cara, igual por exemplo hoje. Eu até falo muito sem desmerecer jogador, né? Correto. Qualquer jogadorzinho aí, meia boca, ganha 300 conto, 300 mil reais, 200 mil, né? Então, assim, o futebol hoje, nesse aspecto, ele está mais fácil, né? Porque se eles não mudarem, vai quebrar. Você vê que muitos times brasileiros estão aí com dificuldade financeira. Sim. Né? Sim. O déficit dos caras é alto. Né? Porque o cara entra, ele quer ganhar e dane-se o cara que vai assumir no lugar dele. Né? E ele ganhando, quando ele sai o rombo está pronto. Então, assim, eu ganhei o dinheiro suficiente para me ter a minha casa para mim morar, ter o meu conforto do dia a dia com a minha família, né? Ter o meu, vamos dizer assim, não é ser capitalista não, mas sendo, ter meu carro, ter minha moto, ter uma casa boa para mim morar num lugar bom, né? Ter mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que ela agrega a minha aposentadoria, minhas coisas, para mim poder chegar aqui, por exemplo, almoçar e graças a Deus não faltar uma carne no meu almoço, né? Eu preciso fazer uma viagem, eu tenho condições de ir lá fazer essa viagem. Mas assim, e também não quero ser um cara de muita coisa não, sabe por quê, William? Talvez eu não vivesse como eu vivo hoje. Né? Você vai ter muitas preocupações. Eu quero ter o suficiente, e estou ganhando, e estou acabando de melhorar a minha vida, para mim ter o suficiente para mim fazer as coisas dentro da minha simplicidade, bem feita. Marinho, dificuldades. Você passou alguma dificuldade no futebol? No geral, tanto, principalmente no profissional. Você passou algum tipo de dificuldade? Você chegou com um ponto de bater no peito e falar assim, parei, não vou mexer mais com isso aqui porque para mim não vai dar. Vou fazer outra coisa. Já chegou na sua cabeça isso ou não? Não, essa decisão
mais, que a gente fala, extrema, ela aconteceu mais no final de carreira, porque aí você vai trabalhando, vai moldando, e aí você já está maior, preparado e suficientemente preparado para você tomar uma decisão. Então, por exemplo, em 2018, eu voltei, porque eu saí daqui fazendo o caminho de ida. Fiz o percurso e voltei fazendo o caminho de volta. Sim. Eu não voltei direto para cá, não. Correto. Né? Aí eu saí de São Paulo, era longe para mim, eu não pude levar minha família. Primeiro que minha família, minha esposa nunca quis ir, juntamente com meus filhos, né? Sim. Então eu fui sozinho. Foi pesado, foi doído, mas valia a pena, porque minha esposa também, porque sem ela talvez eu não pudesse ter chegado onde eu cheguei, né? Porque ela segurou a peteca aqui, criando os nossos filhos, né? E sem a gente. Nesses momentos que você lembra de sua família, não deu vontade de você voltar para cá, não? Várias largar vezes. Tudo, não. Você estava lá, falou assim, ó, vou largar isso aqui tudo e vou voltar para Montes Claros. Várias vezes eu tive teve essa passagem. Mas a sua esposa trabalhando firme, calma e segura a peteca aí, não, né? Até que eu não falava isso para ela, não. Não. Eu segurava... Porque assim, eu chegava aqui, eu tinha o feedback dela, né? Sim. Ela nunca, Duarte, você tem que largar isso e vir embora. Então ela sempre... te deu um apoio. Deu apoio. Para ficar. E eu também estava, e ela sabia que eu estava determinado a conseguir realizar o meu sonho. Correto. Né? Correto. Porque muitas vezes até fala, mas você se preocupa com o seu sonho e não preocupa com o meu. Eu falo assim, não, porque o meu sonho, ele pode ser, ele não é só meu. Pode parecer ser só meu, mas ele não é só meu. Sim. Esse sonho eu preciso fazer isso para realizar e tentar dar uma vida melhor para minha família. Correto. Né? Para mim poder... Hoje meus filhos são todos formados, estão muito bem encaminhados, né? Isso é importante. A minha esposa está aqui, então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Mas aí eu comecei a fazer o caminho de volta na sua pergunta, né? Aí quando foi um determinado tempo, eu já fui amadurecendo a ideia, eu falei, daqui 2 anos, eu tinha 5 anos em São Paulo, daqui 2 anos, eu vou fazer o caminho de volta. Certo. E aí eu vim, fiz o caminho para fazer o caminho de volta, e já no final dos 2 anos que faltava, um amigo meu trabalhou comigo no Cruzeiro, até faleceu, chamava Dácio. Ele trabalhou aqui no futebol de Montes Claros, você sabe quem é? Trabalhou no Montes Claros com o Vírus. Sim. O Dácio foi pro Itaúna e falou, Marinho, e Célio Costa, né, era o treinador. Aí Ronaldinho era o preparador físico. Aí, conversando, aí o Celinho falou, vê se você consegue trazer o Leão pra cá, moço, e tal. Aí Dácio falou, não dá pra tirar Marinho de São Paulo não, e tal, é pesado, não sei o quê. Aí Dácio me liga, ô Marinho, você tem intenção de vir trabalhar no Itaúna, não? Eu falei, uai, intenção eu tenho, agora eu tô fazendo o caminho de volta, o que que oferece? Aí Dácio falou, eu te ofereço tanto. Eu falei, não, se você me pagar o que São Paulo me paga, eu largo tudo aqui e vou embora. Aí, acertamos. Que bom. Aí eu cheguei era final de Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo. E o professor Gilberto, que me indicou, aí eu fui primeiro nele, avisei lá, professor, não vou ele não, eu falei, não, é problema familiar e tal, tô cansado, tô longe. E tem umas outras coisinhas e tal, que eu sofri perseguição do outro diretor lá e tal, mas como eu era bom de serviço, não dava brecha, então ele não tinha como ele me mandar embora, né? Não fazia trem errado, não tinha como ele me mandar embora. E aí ele falou, não, você não vai embora. Eu falei, vou, professor. E se o senhor não me mandar embora, eu vou pedir conta. Aí o Juvenal Juvencio falou, não, você dá ele umas férias, ele tem 7 anos, ele trabalha demais e tal, blá, blá, blá. E aí fiquei mais uns 3 meses, aí eu falei, eu não vou ficar recebendo dinheiro aqui sempre. Eu nem contei essa história, né? Sim. Se quiser tirar isso aí, pode tirar. Não, tranquilo. E eu fiquei lá uns 3, 4 meses recebendo, trabalhando em outro lugar, eu cheguei lá e falei, aí o São Paulo foi me dispensou, pagou tudo que eu tinha direito. Então eu tenho um carinho, eu tenho carinho com todo mundo, mas um carinho assim, muito especial com São Paulo, bons amigos lá. Foi um clube que, se eu resolvesse a ficar de novo na lida da vida, eu ia lá pedir emprego. Eu tive o privilégio de, graças a Deus, né, até hoje,
Eu nunca pedi emprego nem em trabalho privado e nem no futebol. Que eu bom. sempre fui convidado. Sim. E sempre eu peço para sair, eu peço conta, eu peço para mandar embora. Eu nunca fui mandado embora, não. Então eu sou um cara privilegiado, abençoado. E aí a vida seguiu. Aí eu voltei para Itaúna, fiquei lá um tempo. Aí até o professor falou comigo: Marinho, você vai voltar para o interior, moço? Você vai sofrer? Eu falei: professor, eu sei disso. Porque lá você trabalha um mês e não recebe o outro, né? Não. E recebe picado. E foi o que Sim. aconteceu no Itaúna. Aí eu fiquei lá uns 4, 5 meses, aí eu falei: sabe uma coisa? Não vou receber aqui, não vou ficar mais. Peguei minhas coisas e vim embora. Aí eu vim embora para cá. Aí depois Célio Costa me convidou para ir para Araguari. Eu fui para Araguari também, foi um sofrimento, né? Mas valeu a pena, porque eu ajudei o Celinho lá. E vim embora para cá. Foi quando o Cruzeiro, através de um diretor chamado Roger, me convidou para voltar. Aí eu voltei, fiquei mais 7 anos no Cruzeiro. Aí em 2018 eu falei: chega, vou embora. Já estava preparando para vir embora. Eu falava com os caras, porque eu sabia que ia dar problema, né? A gente tem noção, eu trabalhei no Cruzeiro 12 anos. Sim. 5 na primeira e 7 na segunda. E aí você via tudo o que acontecia, né? Eu não vou aqui estar falando o nome de ninguém, porque senão esses caras processam contra a gente. Não. Mas tá aí escancarado para todo mundo ver, as pessoas, né? Como é que você põe um cara que, para dirigir Cruzeiro, que tem 80 processos trabalhistas? O Cruzeiro viveu uma situação tão complicada, né? O torcedor, ele... Eu falei: antes que essa barca, esse batom murcho afunda, eu vou sair. Aí eu saí, aí logo na sequência deu isso aí. Com muito pesar, porque o Cruzeiro, juntamente com São Paulo, eu trabalhei também no Atlético, né? Mas foi assim... Foram minha casa, né? Sim, foi minha casa, né? Foi minha casa. Vida, o Cruzeiro foi onde eu comecei e aonde eu terminei profissionalmente. Né? Até voltar para Montes Claros. Aí, Andrei, que é gestor do Montes Claros, né, na época, e hoje é do vôlei, ele foi me convidou se eu queria voltar e tal. Eu falei: eu tô preparando para voltar. E aí, em cima disso aí, ele acabou de me dar coragem. Aí eu fui lá, conversei com o dirigente do Cruzeiro. E aí saí, vim embora para cá, trabalhei com o André aí uns 4 meses, aí eu tive um problema de saúde. Certo. E aí eu pedi dispensa, arrumei um outro funcionário para ele, e aí eu não voltei mais a trabalhar profissional. Aí fiquei por aqui e tal, fui para a FUNORTE, trabalhei na FUNORTE há uns 3, 4 anos com o Rimbode, e aí Neném me convidou para, por último agora, no Ateneu, né? E eu tô lá, já tem um ano que eu tô lá com ele no Ateneu, tô gostando. Estamos trabalhando lá e eu não estou mais como treinador de goleiro, eu estou como treinador de futebol, né, do Sub-17, Sub-20, e auxiliando ele me auxiliando, e a gente está trabalhando junto, está muito bom, eu estou gostando e espero segurar um pouquinho mais isso aí até mais para frente. Ô Marinho, me fala uma coisa aqui. Você já tinha isso em cabeça, depois que você saiu do Cruzeiro, aí você veio pro Montes lá na época. Já no final de carreira, né? Quando você saiu do Cruzeiro, o que passou na sua cabeça? Você mexia com futebol? Você ia parar, dedicar a sua família? Passou em sua cabeça ou não? Ou você não, parar não. Continuidade? Parar não. Quando eu tomei essa decisão, porque é o seguinte, né, William? O futebol foi minha vida, né? Sim. Eu sempre fui fanático do futebol e sempre acreditei que através do futebol eu ia conseguir alguma coisa, ia conseguir sustentar a minha família, né? E mesmo naquela época que eu falei com você no início, da dificuldade que era ser jogador de futebol, trabalhar com futebol, né? É igual cantor, né? Quem que era cantor, jogador de futebol, era vagabundo, era moleque, era bandido, não era nada que presta, não queria trabalhar, era preguiçoso, né? Naquela época dos pais da gente, dos familiares. Então quando deu 2018, eu falei assim: eu preciso voltar para Montes Claros, para agora tentar retribuir com a minha terra natal, que eu gosto. Tanto é que o pouco Você é natural de Montes Claros? Eu sou natural de Montes Claros. O pouco que eu ganhei com futebol, eu ganhei, apliquei tudo aqui. Muito bem. Né? Eu conheci vários lugares que valia a pena você morar. Mas eu sabia também que minha família não ia. Sim, aí não adiantava, né, mano? Então, como eu gosto de Montes Claros, eu vou voltar e vou tentar passar para Montes Claros um pouco da experiência que eu adquiri nessa minha vida, né? Foram quase 30 anos fora. Sim. E
E voltei. Aí a minha intenção era montar uma equipe de futebol profissional, né? Sim. Porque não se admite, né, William, uma cidade do porte de Montes Claros, você não ter, claro, eu estou falando antes, né? Sim. Você não ter um time profissional disputando a primeira divisão, né? Por quê? A gente já sabe, né? É muito difícil, não tem apoio. Às vezes põe uma pessoa que não está capacitada, aí tem um cara que tem uma boa captação, mas na hora se perde na administração. E aí vai perdendo credibilidade, e perdeu-se a credibilidade, na minha opinião, no futebol de Montes Claros. E aí o André assumiu o Montes Claros, e foi com muita dificuldade, né? Porque o futebol é complicado. Ele conseguiu levar uma boa gestão e tudo, né? E só que não conseguiu o objetivo. Correto. E aí eu peguei e falei, eu vou tentar de outra maneira, né? Profissional que é difícil, você sabe como é que é, cidade muito buchichique aqui. Porque assim, ó, né? Enquanto não unir, todo mundo torcer para o mesmo objetivo. Não vai chegar, porque sozinho você não consegue nada. Nada. E até porque você tem que ter um cara que tem dinheiro, tem uma boa gestão, faz um bom planejamento para que a coisa dê certo. E você está arriscado a não dar certo. Marinho, né? Me fala, nós estamos falando do futebol nosso aqui. Faz uma análise para mim do futebol, quando você começou lá no Real Madrid, passou pelo Ateneu e outras equipes da cidade, para o nosso futebol hoje, na sua opinião, mudou muita coisa? O que precisa melhorar na sua opinião, Marinho? Mudou muito, né? Mudou, assim, mas mudou muito. Para melhor ou para pior? Para pior. Deixa eu te falar com você, vamos lá. Antigamente você tinha, em cada equipe, eu vou te fazer uma contra-pergunta. Sim. Quanto tempo você mexe com futebol nos Claros? Nossa, tem muitos anos, já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Só na rádio já tem 15, né? Vamos mudar o entrevistado aqui. Você é de Montes Claros ou você é de fora? Não, sou de Coração de Jesus. Coração de Jesus. Mas tem quanto tempo você vive em Montes Claros? Desde 1982. Então você pegou uma fase ainda boa do futebol de Montes Claros. Era da Vase, campo do Major Pratos ali, frente à igreja, lotado, né? Eu lembro que uma Copa que eu fico assim, sabe, Marinho, às vezes me perguntando, gente, coisas boas tem que seguir, não pode parar não. Nós tínhamos uma Copa Cais aqui que era uma coisa sensacional, né? Era uma empresa toda da cerveja, com um refrigerante que mantinha. Esses projetos não podem acabar. Semana que vem eu vou estar batendo um papo com um convidado sobre o futsal de Moçada que morreu, acabou, não tem mais não. Acabou. Então assim, eu vivi Camargo Pratos lotado, eu ia lá para assistir jogo lá no final de semana escondido, mas eu tinha a oportunidade de ver o Mazinho pela frente, um Paulinho Branco pela frente, um Machadão, um Paulo Roberto que depois foi pro Ateneu, Paulo Catuaba, né? Paulinho Catuaba, né? O Tainha, que era um bom goleiro, o próprio Ailton, né? Que nos deixou recentemente. Então assim, aí tinha o Onça, né? O Onça eu lembro perfeitamente, até há pouco tempo ele tá aí vivo junto a gente. E ali tinha os Mil Lagartixa, tinha Domingão, né? O próprio Roninha, o Baleia, o Baltazar, que pra mim era um dos melhores de campo jogando, né? Então assim, aí você lembra de Todo Fuzil do lado, né? Dica do outro Verão, Dica. Então assim, Marinho, é uma lembrança que eu tenho, né? Eu lembro do time do América lá do Alto São João, eu lembro do próprio Magalhães, né? Tinha bons jogadores ali, né? Lá no Alto São João era o América, né? Isso, o América. Tinha o Juventude Piau. Né? Isso, então esses times a gente tem uma recordação sobre os Marinhos. E era craques, né? Jogava na terra e jogava com gosto mesmo. Jogava na grama e na terra. Na terra, do jeito. Era Bolão, era o Toya, era Robson. Nossa, era cara diferenciado. Cebolinha. Né? Cebolinha. Senão você vai acabar cometendo injustiça. O Mundial, quando eu cheguei pra cá, eu tive a infelicidade que o Mundial tava acabando. Dizia, rapaz, mas tinha só craque, eu gostava de ver, porque era aquele time de uniforme todo branco, naquele campo ali no Morado do Sol. Tinha um jogador de branco, aquela, né? Então assim, Marinho, nossa,
Mas em cima disso aí, agora vou... Sim, vamos lá. Eu estava te entrevistando, Eu te vou voltar. cortei. Não, mas aí a coisa é natural. Aí é Sim. para mim te dar a resposta que você me perguntou. Correto. Sobre o futebol. Esse time do Mundial, Estrelinha, Scabella, e olha que tinha grandes jogadores, certo? Certo. Tinha grandes jogadores. Era a maioria jogador que não conseguia jogar, às vezes. Escuta bem o que eu estou falando, eu não estou desmerecendo ninguém. Você jogar no Real Madrid. Vamos lá. Real Madrid você tinha. Olha pra você ver a diferença. Era vaso. Certo. Real Madrid era vaso. Certo. Você tinha. Eu estou falando meio de campo para frente. Não vou nem botar meio de campo para trás, porque eu jogava no gol. Né? Sim. Você tinha Finado Muranga, que não jogou amador, só jogou vaso e jogava muito. Certo. Você tinha João Batista, que é irmão de Messias, que jogou com Bonga. Certo. Foi embora. Aí foi embora João Batista, entrou Muranga. O meio de campo era Zito. Você sabe quem é Zito? Sim. Zito. O camisa 10 do time nosso era alemão. Nona, que era profissional, jogava Sim. lá. Adalberto era reserva desse time, que também era profissional. Aí você tinha Finado Mauricinho na direita. Aí você tinha Dota jogando pro lado esquerdo. E era lateral esquerdo, mas jogava no time nosso como camisa 11, fechando o meio. Olha o time reserva olha o time que era reserva desse time aí, ó. Jovão, lá atrás, João Precatão, Zé Luiz, fotógrafo, Humberto, Haroldo. Era outro titular. Outro time. João de Júlio, Badon. Então assim, em cada equipe, aquilo que eu falei, não é ser saudosista. Você tinha 2, 3 jogadores de nível alto, né? Na mesma posição, né? E aí um pouquinho na década de 70, né? Antes de chegar em 80. Aí você vai para a década de 80, você tinha já alguns que também estavam lá, você vê, aí vem a reformação. Lobinho, Cula, estou falando que só a gente aqui de cima, né? Correto. Tony Fuzil, Paulinho Goiabão, Paulinho Jereba, Machadão, Paulão, Lagartixa, Baleia, Baltazar, Cebolinha, Robson, Bolão. Então assim, a gama... Roninha, né? Roninha. Porque aí você vai esquecendo, a gente tá falando que você tinha Facão, né? Você tinha outros jogadores. Facão que não tá bem de saúde. Não tá bem de saúde, mas já tá até melhor o vida aí, deu uma melhorada e tal. Pra ele. Então assim, aí você ia pro Juventus, pô, o time do Juventus era sacanagem, pô. Aí você tinha Van Dijk, Cezinha Catopê, Claudinho, Nilcim, Ronaldo Goleiro, você tinha Robson Roger, você tinha vários outros até, porque assim é muita gente pra você lembrar, né? Então assim, poxa, era a gama de atletas, então. Aí você vai hoje no campo, hoje ver eu tô falando sempre que eu dirigi, consegui tá na direção juntamente com os amigos nossos, que você hoje faz parte, que é do Major Prats, né? A Associação do Major Prats. Você vê que tem bons jogadores, mas é esporádico. Você não vê aquela gama de jogador. Então houve essa... E tem mais um detalhe para você ver, ó, o Real Madrid, que a gente está falando de várzea, você tinha 6, 7 atletas que era profissional, pô. Ó, pra você ter uma ideia. Marinho, uma coisa que eu tô precisando tudo do futebol organizado. nosso local é o seguinte, você falou aí do Real Madrid, você falou do Juventus, nós falamos do Major Prats. Você tinha Magalhães, né? Magalhães. Coroinha, pô. Isso, o Vera Cruz lá do Alto São João. Do Alto São João, do Zé Mário. Você via esses times, você via aquele time jogando muitos anos ali junto. Hoje você vê um time jogando aqui no Major Prats, você vê o mesmo time jogando o mesmo jogador. Então, dizer, isso acabou, né, Maria? Acabou aquela fidelidade. Nós tínhamos Matsufo, que conseguia levar os melhores atletas, Dario, Pedro Bó, Zito, Malveirinha, e uma gama de jogador aí, Bolão, outros jogadores, dava emprego, os caras jogavam lá, né? Aí você via o São Pedro, eu joguei no São Pedro, eu joguei no Retivo União 11 anos também, que eu não posso esquecer de falar do Retivo, 11 anos. Pô, você tá vendo as fotos aí, ó, Lelê, Zoca, Finado Mauricinho, Devinho, Dadá, Mazinho, Paulinho Espingarda, Dota, Afonção, China, Júlio, muito jogador, né? Muito jogador. Mano, se a gente for falar aqui, a gente tá me esquecendo, que são muitos. E os que eu não lembrei aqui, me desculpa, né?
porque é uma entrevista rápida aqui, você vai, a memória fotográfica vai... Não, mas tá bom. Vai abrindo, então eu falo assim, eu joguei no São Pedro, 13 anos. Ó, pra você ver. Hoje você não vê isso. Mas a estrutura do time era mantida, né? A gente tinha compromisso com São Pedro, né? Aí a gente foi reformulando e tal, né? E acabou, mas você vê que era um time que perdurou. Ninguém esquece. Ninguém esquece, Ninguém né? esquece de São Pedro. Retífica, São Pedro, é time grande, o próprio Coroinha, né? Então assim, que não tá mais. Então, aí você voltando a pergunta, então vamos lá, profissionalmente, tá surgindo o norte aí, que pode ser que aconteça, né? Aconteça alguma coisa boa. O rapaz aí, o Vitão, ele já foi ex-atleta de vôlei, ele é um cara bem sucedido como empresário em Montes Claros, tem uma noção muito grande de gerenciamento, de gestor de pessoas, né? Isso. E aí, me falaram, que eu não sei, que eu não estou acompanhando, não é por nada, que está montando um centro de treinamento aí, é primordial você ter um centro de treinamento para você treinar, não ficar dependendo de A, de B, de C. Montes Claros precisa de um campo que possa atender o profissional de Montes Claros, que hoje não tem. Por mais que você fale aqui, vamos lá, você põe aí Cassimiro de Abreu, que é o único campo hoje que é reconhecido pela Federação Mineira para que você possa fazer uma partida oficial. Uma partida oficial, né? Aí você vai hoje, assim, no Montes Claros, 500 mil habitantes, 650 com os itinerantes, aí a mobilidade, você bota 3 mil pessoas no campo do Cassimiro, meu Deus, onde Deus nos acuda, você não tem estacionamento, você não tem nada, a mobilidade para entrar, para sair, é complicado, deu uma melhorada em alguns banheiros, mas ainda é pouco para esse tanto de gente, então aí você vai, isso aí você aguenta, isso aí é segunda divisão, módulo B do Mineiro, certo? Mas você traz uma primeira divisão aqui, que você vai trazer um Cruzeiro, um Atlético, um América, que é a hora de você tentar fazer um caixa para que você possa recuperar os investimentos, né? Você tem que ter um campo aqui, no mínimo de 15 a 20 mil pessoas, que você possa trazer um time grande. Numa preparação, você trazer já falei no Cruzeiro, Atlético, América, e em outras praças, né? No Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, trazer um clube grande que possa dar um volume maior de torcedor e que aí sim você possa ter uma boa arrecadação e isso aí fazer um caixa para que você possa, que hoje qualquer ingressozinho aí é sem conto, né? Então quer dizer, você bota 20 mil pessoas no campo, você tem uma renda fantástica, né? Então assim, que pode ajudar aqui. Então, e aí a estrutura de tentar botar um time na primeira divisão, quem sabe conseguir uma vaga numa Copa do Brasil, né? Para poder ter um patrocínio que vai te dar o ano inteiro de investimento e você não fique só 6 meses, né? Você mantenha um calendário para o ano todo, para que essas pessoas, os melhores jogadores que você tem, possa ficar aqui. Porque joga 3, 4 meses, você manda o cara embora, você faz o cara 3, 4 meses, o cara vai embora, aí o cara destacou aqui, vai para outro lugar, aí numa outra, ele não volta mais. Não volta mais. Então você vai ter que recomeçar tudo de novo. Também montar uma base forte, né? Talvez com esse centro de treinamento aí, ele possa trazer alguns atletas que não deram certo em Cruzeiro, em Atlético, em América, em Flamengo, em outros lugares, e trazer profissionais também, né, William, competente para estar, não é investir só no atleta, na área de formar os próprios treinadores daqui, auxiliar técnico, massagista, roupeiro. Olha a vergonha de Montes Claros. Você não tem um roupeiro bom aqui hoje que você pode botar no profissional? Tem? Não tem, não. Você tem um massagista bom que você possa botar? Não tem. Não tem, ó. Tem um fisioterapeuta que vai, mas não é. Muitas vezes os fisioterapeutas vão, eles não têm o dia a dia todo lá para estar lá. Você está entendendo? Então, assim, eu estou falando com você porque eu trabalhei no Montes Claros e você vê lá, né? E aí a gente tem que fazer tudo. Cada macaco no seu galho, né? Aí você montar uma escola aqui que você vai fazer um bom massagista e que esse cara possa ser massagista de fato, porque ele vai ter emprego aqui com mais frequência, porque ele tem que ser realmente só massagista, né? Para ele estar dedicado praticamente, dar ele curso, para ele aprender a fazer uma massagem, para ele ter os primeiros socorros na beira do campo. Mas vai um dia que o fisioterapeuta não possa ir, ele saiba como é que ele vai lidar com aquela situação de uma contusão do atleta, né? Você fazer um treinador de goleiro,
aqui em Montes Claros, que não tem, hoje você não tem, assim, você tem um ou outro aí, mas ainda não tem o know-how, né, de dar aquela experiência para o cara fazer ele aqui, quem sabe ele vai embora. Ou Beleza. então ele fica aqui. Então tem que ser assim, é uma gama de coisas, você não é só no atleta. Tá certo. Não é só no atleta. Tá certo. Tem que trabalhar quem tá fora E também. montar para ficar o ano todo, porque senão o cara vai embora. Não segue o trabalho, né? Não segue. Marinho, pra você, quem foi o melhor jogador do mundo aí? Do mundo? Agora recente. Recente? Teve o Haaland, teve o Messi, teve outros jogadores citados aí. Uma pena que o futebol brasileiro não apresentou ninguém dessa vez. Então, entre o Haaland e o Messi, qual a sua opinião? eu acho que essa pergunta é fácil de responder. Então tá bom, vamos nela. É muito fácil de responder. Eu vou te dar uma resposta técnica e uma resposta de estatística. Certo. Né? A resposta técnica, para mim, que joguei bola e vi grandes jogadores, eu tiro Pelé daí, porque Sim. Pelé é o concurso, né? Não, Pelé você não compara, não. Você não compara Pelé com ninguém. Não né? tem jeito. Você não compara. Mas de todos os atletas que eu vi jogando aí, para mim, o mais completo, porque eu falo assim, ó, não é só você jogar bola, a vida do cara, ela tem que ser dentro e fora do campo. Certo? Essa é a minha opinião. Correto. Porque você é ídolo, você tem que dar bons exemplos. Sim. Você hoje, de mau exemplo, tá cheio. E hoje, o ser humano, ele quer coisas fáceis e rápidas e mais complicadas, né? Correto. Então, se eu sou ídolo e dou um mau exemplo, o cara vai se sentir no direito de fazer a coisa errada. Correto. Então, para mim, tecnicamente, não tem um jogador igual Messi. Sim. Atual. Correto. Atual. Eu estou falando com você tecnicamente, apesar Sim. de ter caído por causa da idade e tudo, né? Tanto é que ele não é bobo, ele foi para os Estados Unidos. Sim. Ele vai implantar o futebol igual o Pelé fez da outra vez, vai ser o cara lá também. E não deixa, e você vai fazer estatística, vamos lá. Quando ele não ganhava, ele empatava ou perdia por pouco para Cristiano Ronaldo, que em termos de estatística de gol, é o cara mais perfeito que eu já vi na minha vida, né? Haaland. E também você não pode estar comparando, a comparação entre Haaland e Cristiano Ronaldo, ela cabe. Sim. Porque são jogadores de forças e determinados. Correto. Né? Tecnicamente, não pode comparar não. Sim. Porque Messi tem o dom. Cristiano Ronaldo e Haaland é treinamento. Correto. Né? Então você vai analisar tudo aí. Haaland, pode ser que futuramente venha a ser o cara, porque tem tudo para ser. Você já viu que já deu uma caída, né? Já deu uma caída. E então, assim, de jogador, eu tiro Pelé e eu vou, se você quiser, eu tiro Messi. O resto, igual ele, não tem. Tá certo. Para mim foi o maior que eu vi jogando, depois de Pelé. No futebol brasileiro, qual é o melhor jogador, na sua opinião? Do brasileiro? Nós já tivemos uma semana passada. E eu quero a sua opinião. E o que você acha? Qual é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje na atualidade, na sua opinião? Então, William, esse é o grande problema do futebol brasileiro hoje. Voltando à mesma pergunta. Antigamente você ia no Fluminense, você ia no Flamengo, você ia no Vasco, você ia no Cruzeiro, no Atlético, no próprio América, e outros times aí, né? São Paulo, Paraná. Você tinha os caras, você tinha no mínimo 5 jogadores diferenciados. Aí vamos começar aqui, vamos lá. Atlético Mineiro. Eu tô falando de jogador diferenciado. Correto. Você tem jogadores medianos para bom. E acima do bom, não é craque. Acima do bom, você tem hoje Hulk no Atlético, que também tem altos e baixos, até talvez por causa da idade, mas você vê que é um jogador que dificilmente tem lesão. É um cara que se cuida, é profissional do futebol. Sim. Né? É um cara que você vê todo mundo de férias, curtiu as férias dele, limpou, já está trabalhando, está voltando para fazer a diferença. Né? Aí o Cruzeiro agora, o Atlético agora contratou Scarpa. Correto. Que é um jogador que ele está ali naquele jogador ali na intermediária para ser fora de série. É um jogador diferenciado, mas operário. Né? Aí você vem para o Atlético, você vem para o Cruzeiro. Não posso dizer, não tem
Jogador diferenciado não tem. Né? Concorda comigo? Sim. Você tem jogadores trabalhadores, voluntariosos, pode ser que surja, né? Mas não tem assim, que você fala assim, esse cara eu contrato ele de olho fechado. Aí você vai para o América, mesma coisa. São os jogadores carregadores de piano, a maioria. Sim. Aí você vai para um Flamengo, você tem um Arrascaeta que é diferenciado, mas é um jogador que tem muita lesão. Então ele não tem uma sequência boa, né? Você tem que estar poupando. Aí quem mais você tem lá? Aí você tem jogadores médios bons, né? Aí você vai para um Vasco, mesma coisa. Você tem esse Paê aí que veio de fora, que é um bom jogador, que está do médio para cima um pouquinho, mas também deixa a desejar. Aí você vem no Fluminense. Assim, o jogador que você fala assim, caramba, esse cara é o top dos top. Não tem. vejo. Então, Não vejo. e você vai subir. Então, E no Palmeiras, o atual campeão brasileiro? Então, Você vê algum jogador nesse não, nível? eu acho assim, o que é, para mim hoje, o Abel Ferreira, né? É o melhor treinador do futebol brasileiro. Sim. E eu não estou falando isso aqui não, porque isso é feijão sem bicho. Então, não precisa enxergar para saber disso. Correto. Você vai ver o Palmeiras. O Palmeiras é um time com jogadores médios, um pouco para baixo, mas tudo operário e bem treinado. O cara consegue tirar do jogador, isso chama gestão de pessoa. Sim. Além de ser treinador, ele conhece a característica de cada atleta que ele tem. Você está entendendo? Tanto é que é o seguinte, você pode olhar para você ver. Hoje aqui na hora do almoço eu estava assistindo televisão, os caras metendo o pau em Abel Ferreira. Certo. Né? Mas quer dizer, o cara ganha, mete o pau, o cara perde, mete o pau. Né? E aí aí eu falei assim, ele fez uma ironia aí, que ele perguntou assim, o Palmeiras não tem dinheiro para contratar. Os caras perguntaram, isso é ironia ou é sacanagem do Abel? Então o cara já tudo que fala, aí ele ficou bravo, né? Eu falei assim, mas ele também tem que entender que hoje ele é um cara público. Hoje ele é foco no mundo, no Brasil todo e pode não dizer no mundo. Tanto é que talvez hoje é o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. A casa dos 4 milhões, né? Por mês, né? Então, aí, ele está mostrando que ele tem competência para ganhar isso. Mas você vê que é o cara mais criticado do futebol brasileiro. Mas então ele tem que entender isso, por ele ser público, ser notório e ser diferenciado do que ele faz. Ele precisa, já melhorou bastante, ele precisa entender que ele precisa ser inteligente na hora da pergunta idiota, da pergunta besta, né? Ele precisa estar mais sereno, mais tranquilo. E as estatísticas diz o número, né? Ganhou tudo no futebol brasileiro. Então eu digo assim para você... Então, na sua opinião, você acha que o Hulk hoje é um jogador que está nesse patamar lá em cima hoje do futebol brasileiro? Por exemplo, se eu fosse um treinador de qualquer equipe do futebol brasileiro e eu tivesse bala na agulha... Você queria o Hulk? Aí eu traria ele imediatamente. Você está entendendo? Traria porque ele é tudo que uma equipe de futebol precisa. Vamos lá, por exemplo, você viu agora ontem, eles ganharam 2-0. Sim. O Atlético, na minha opinião, não jogou bem. Correto. Né? Jogou não. O time do Atlético, ele deu canseira no Atlético. Sim. Aí você vê quem é que resolveu? O Hulk, né? O Hulk individualmente. Né? Ele joga coletivamente e ele joga individualmente. Precisar resolve, né, Mário? Porque futebol, eu falo muito quando eu falava com os meninos, nós temos 2 viés no futebol. Eu tenho que ser coletivo e eu tenho que ser o meu. O meu, que sou diferenciado, tem que estar inserido aqui no coletivo. Sim. Mas se esse coletivo não der, eu tenho que fazer a minha individualidade, prevalecer. Né? E geralmente quando o cara ganha muito, ele tem que ser o diferenciado para ele fazer o prevalecimento da parte dele. Né? Aí tem dia que não vai dar você fazer nenhum dos dois. E às vezes você faz o seu, mas não é o suficiente para o time ganhar. É verdade. Né? Então, no futebol brasileiro hoje aqui, sem cometer injustiça, porque eu estou aqui conversando com você, estou tentando lembrar aqui. Eu acho que não tem outro jogador igual o Hulk, não. Então, e olha que tem altos e baixos também, né? Mas tá certo. Marinho, na sua especialidade
como treinador de goleiro. Quem é o melhor goleiro hoje do futebol brasileiro, na sua opinião? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Então, rapaz, é minha área. A sua área, É minha agora área, eu quero mas ver. eu vou te falar com você, do Brasil, né, que você está falando. Do Brasil. No Brasil. Ó, deixa eu te falar com você. O Brasil, ele cresceu muito no desenvolvimento de goleiros, né? Você vê aí, vamos lá. Eu, nos últimos 20 anos que eu trabalhei com futebol, eu tive o privilégio, eu não estou falando de jogador consagrado, não. Correto. Igual Danley, Dida, André, eu trabalhei pouco com André, né? Que notoriamente eu não vou lembrar. Mas eu estou falando assim, de quem começou comigo de 13 anos aos 20 anos, na base, né? Sim. Eu tive o privilégio, nesses últimos 20 anos, de geralmente, toda a convocação na seleção brasileira, ter um goleiro que trabalhou comigo desde de menino, de criança, de adolescente, né? Então hoje, por exemplo, você tem no Atlético o Everson, que foi meu pupilo, né, no São Paulo. Certo. Né? Você tem o Dalberson, que hoje é titular do América, começou comigo no Cruzeiro. Certo. Né? Você tem o Richard, que joga no Ceará, trabalhou comigo no São Paulo. Você tem o Léo, que é o goleiro hoje que está na Chapecoense, trabalhou comigo no São Paulo. Você tem o John, que hoje está no Botafogo, trabalhou comigo no São Paulo. Você tem o Ederson, que joga no Manchester City, trabalhou comigo no São Paulo. Você tem o Fábio, que é o goleiro do Fluminense, trabalhou comigo no Cruzeiro. Você tem o Vitor Eudes, que é o reserva, um dos reservas dele, que trabalhei pouco com ele no Cruzeiro, né? Aí depois eu mudei de função. Então assim, aí você vê que tem alguns goleiros argentinos, né? Sim. No futebol brasileiro. Você tem o goleiro internacional, você tem o goleiro do Flamengo e vários outros aí. Mas eu acho assim, no nível que está hoje o futebol brasileiro, em termos de goleiro, eu acho que a gente tem uns 5 ou 6 goleiros aí, de time grande, ou 6 ou 7, né? No mesmo nível. Um tem uma competência melhor do que o outro, mas eles estão assim no mesmo nível. Você pode ver, você vê que geralmente quando precisa, esses caras aparecem e ajudam a equipe dele a ser campeão, né? Então, eu assim, citar um nome assim específico, de todos esses aí, eu poderia falar de fato, 43 anos de idade, um cara que trabalha muito, né? E com 43 anos, você está disputando um campeonato de alta performance e está entre os melhores, né? Que tem ele, tem Cássio, tem o Everson do Atlético, você tem, quem mais? Você tem o Rafael, né? O Rafael, eu não trabalhei com o Rafael. O Rafael teve no Cruzeiro muito tempo na reserva de Fábio, fez alguns jogos, ganhou a projeção que merecia, o Atlético contratou, foi para o Atlético, aí houve aquele imbróglio do Everson vir e tal, e aí ele sai do Atlético e vai para o São Paulo, que depois que o Rogério Ceni parou, o São Paulo teve muita... Foi igual quando o Dida parou no Cruzeiro, né? Até arrumou um goleiro para superar, né? Foi um trabalho, e agora no Rogério Ceni contratou vários goleiros, nenhum... não estou dizendo nem que é incompetência dos caras, não. Não acertou, né, mano? Não acertou. Às vezes o time também não estava ajustado, né? Porque você depende de uma gama de coisas, não é só você, né? Você precisa do time também estar ajustado para que dê tudo certo e tal. E eu acho que hoje, Rafael, ele não vai fazer a torcida esquecer de Rogério Ceni. Sim. Mas hoje eles têm menos preocupação de ter o Rafael jogando, e dando conta do recado, né? Você vê que já chegou em alguns final, foi campeão agora. Então tá escrevendo, né, o nome dele na história de São Paulo e vai perdurar muito, porque
ele é, se não me engano, ele é 90, parece. Sim. Ele é 90, né? 90, 91, um trem assim. Então, assim, é um cara que tem muita coisa ainda para poder dar, né? E aí, sem falar dos anteriores, né? Que eu trabalhei com Gomes, Jefferson, Diego Alves, né? Certo. O próprio Bruno, né? Que era goleiro do Atlético, que Sim. teve aquele problema com o Bruno. Sim. Né? Então, assim, esses aí eu trabalhei com esses caras aí 18 anos, 17 anos. Então, tive participação na formação desses atletas, né? E graças a Deus, e fora os outros que viraram atletas profissionais, sustentaram a família deles, às vezes jogando na primeira divisão do Mineiro, na segunda divisão do Mineiro, jogando na primeira divisão de São Paulo, segunda divisão, né? Então, assim, eu estava fazendo um levantamento aí, eu tenho eles quase todos escritos aí, desde a época que eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro no Cruzeiro, que já vão para 30 anos ou mais, eu consegui fazer a formação, assim, de atletas que jogaram profissional, né? Que Sim. jogou profissional da primeira divisão, brasileiro, Série B do brasileiro, segunda divisão, uma média de uns 60 atletas. Muita coisa. Olha, bem, nós vamos chegando ao final do nosso Por Onde Anda, e hoje nós encontramos Eduardo Marinho, né, preparador de goleiro do Cruzeiro, do São Paulo e outras equipes, do Atlético e outras equipes do brasileiro. Fora do país também. Né, fora do país também. E a gente, quero deixar para você que está aí, daqui a pouquinho você vai ter toda essa matéria no canal Os Campeões da Terra. Você me dá uma adendo. Sim. Desculpa estar cortando. Não, pode ir. Eu gostaria de fazer 2 agradecimentos aqui. Pode ir lá. Tem mais gente para ser agradecido, mas essas pessoas estão comigo aqui em Montes Claros e eu sempre agradeço a eles pessoalmente. Sim. Esses 2, um eu vejo de vez em quando, que eu vou na casa dele, que é lá no Espírito Santo. Correto. Que é meu segundo pai também, né? Eu tenho vários pais, né? Correto. E é o professor Gilberto, Giba. Certo. É um cara que me fez crescer na profissão de treinador de goleiro, me considera como filho dele e eu considero ele como pai. Então vai aqui, professor Gilberto, se você tiver a oportunidade de ver essa entrevista, vai aqui um agradecimento de pai para filho. E que Deus te abençoe e te dê muita vida junto com sua família. E o outro é para Procópio Cardoso, um grande amigo que eu fiz no futebol, um cara que também que me deu a projeção no futebol profissional, né, que me ajudou. E vai aqui, Procópio Cardoso, o meu agradecimento e minha eterna gratidão por você. E saiba que você tem um filho, vamos dizer assim, um filho, um irmão que te admira e te respeita muito. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui pronto para poder servir. E desculpem os nomes que eu não citei. Vocês estão gravados no meu coração e na minha mente. Obrigado. Então, como eu estava falando, vocês vão acompanhar logo no nosso canal Os Campeões da Terra, vai para o mundo inteiro aí. A gente está numa meta de alcançar 1000 pessoas. Nós já, da gravação, nós vamos com o Valdir para cá, nós conseguimos 16 pessoas. A coisa tem uma repercussão e você está do outro lado, você não escreveu ainda, você terá a oportunidade de escrever, não paga nada, é gratuito. E toda mensagem que aparecer lá, vai aparecer um sininho, vai aparecer a mensagem, ó, tem alguma matéria no ar, tem alguma matéria ao vivo. Você não precisa ouvir aquela hora, você pode ir lá depois nos canais dos Campeões da Terra e rever. E além disso, eu disse na quarta-feira que eu estava com 6 brindes para sortear na hora que chegasse nos 1000. Só que eu errei a conta, né? Não são, era 6, consegui mais 2, 8 e consegui mais 2, 10. Já tem 10 e nós vamos para casa demais, né? Para casa demais nós vamos conseguir esses brindes para sortear, completar os 1000 inscritos, não um sorteio entre as pessoas, tá bom? Então você pode se inscrever, passar para o seu amigo, para sua família, para quem você quiser e você vai acompanhar. Semana que vem nós vamos estar falando do futsal com a pessoa que viveu muitos anos dentro do futsal, por onde ele anda. Não vou falar o nome não, já todo mundo curioso, que semana que vem todo mundo
vai estar ligado conosco aí dentro do canal Os Campeões da Terra. Quero agradecer mais uma vez o Eduardo Marinho, nosso grande amigo Marinho, por receber na sua casa, gentilmente, abrindo as portas para que a equipe dos Campeões da Terra estivesse aqui batendo esse papo agradável, onde falamos de tudo, futebol, toda a sua história, né? O Marinho jamais, ele fugiu de nenhuma pergunta que eu fiz aqui, e a gente só tem que te agradecer, viu, Marinho? Obrigadão mesmo, de coração, isso é importante, como você é importante para nós. E aí, voltando os momentos de agradecimento, eu não posso deixar de te agradecer aqui de novo, né? Não. Pessoalmente, nesse momento, porque seria injustiça da minha parte. Porque assim, né, William, eu acho que se você vai fazer alguma homenagem ou fazer qualquer tipo de coisa com qualquer pessoa, tem que ser em vida, né? É a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de estar falando um pouco da minha trajetória, né, esportiva, né? Para nós é um privilégio muito grande, viu, para mim também, e quero te agradecer aqui de coração. Te agradeço, você pode ficar as considerações finais, pode colocar o que você quiser nesse momento. E outra, as pessoas passam. Verdade. As histórias não. Lembrei de você, viu, Kim? Você me falou essa palavra essa semana. Muito bacana. As pessoas passam, mas a história dele não, viu? Você tem que deixar um legado, né? Sim, ué. Porque você vai embora amanhã ou depois, o que vai ficar na memória, e assim mesmo ainda dependendo do tempo ela paga, chama-se legado. É o que você conseguiu plantar e colher e distribuir, né? Porque esse é o grande segredo. E aqui vai, mais uma vez, meu agradecimento a você, de coração. Precisou de mim, você sabe muito bem disso. Te agradeço. Estamos aqui à disposição a qualquer hora, a qualquer momento que você precisar. Um grande abraço a todos que estão do outro lado aí, que vocês possam curtir não só a minha entrevista, por onde anda o atleta, mas de todos que o William for fazer, né? Porque vocês vão conhecer a história de cada um, a trajetória de cada um, e o que foi, e o que ficou e o que vai ser. Muito obrigado a todos. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos, continuem ligados e nos acompanhando através do canal Os Campeões da Terra, o Papo de Boleiro, por onde anda. Semana que vem tem mais.